Queridos irmãos e irmãs, nós lemos no sábado, por assim dizer, a primeira dessas controvérsias e que é uma espécie de introdução às controvérsias de Jesus em Jerusalém com os diferentes grupos. Aqui, o texto claramente diz que Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Ele está falando aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei e aos anciãos, os mesmos grupos que ouvíamos no sábado passado. Portanto, o que São Marcos está querendo fazer é salientar algo. O que São Marcos está querendo salientar? Nós precisamos entender que São Marcos escreve para pessoas oriundas da cultura romana. Ele está escrevendo especialmente para romanos. E, portanto, a grande tensão que havia naquele momento, e se nós pensarmos que São Marcos escreve e há um problema político em Israel, porque aparecem grupos e pessoas individuais que se insurgem contra o poder de Roma. E nesse rolo, eles acabam também colocando Jesus e os cristãos. Basta nos dizer que a perseguição de Nero foi causada por isso. Nero dizia que os cristãos é que haviam botado fogo na cidade de Roma. Ele mesmo foi quem fez aquilo. E era um sanguinário, uma pessoa sem escrúpulo algum. Nós podemos enxergar aqui como que um distante reflexo de uma crítica dirigida por São Marcos à classe dirigente de Israel. O que ele está dizendo? O povo procura Deus. A vinha, que é o povo de Israel, e essa é uma imagem muito característica do Antigo Testamento. O profeta Jeremias, por exemplo, no capítulo 5 da sua profecia, faz uma referência a isso. E, em diversas outras passagens, em alguns salmos, Israel é apresentado como vinha, mas não Israel do ponto de vista, digamos assim, meramente institucional. O Israel de Deus, o povo. O povo é a vinha de Deus. E os sumos sacerdotes, os escribas, então, a elite religiosa, a elite judiciária e os anciãos do povo, ou seja, os dirigentes que faziam a ligação do povo com Roma, com o braço civil, esses tratam o povo como se fosse propriedade deles. Eles não entenderam que eles são apenas arrendatários. A vinha tem que ser administrada por eles, mas eles não podem ser donos. E o que eles fazem? Eles matam os profetas, prendem, maltratam e, por último, matam o filho. O que São Marcos está dizendo? Olha, romanos, esses dirigentes do povo judeu, eles jogaram o povo contra todos, mas, na verdade, o problema, na verdade, são eles é que se sentem donos, eles é que se sentem proprietários. O povo é de Deus, o povo quer Deus. O povo quer simplesmente escutar a Deus e servi-lo e fazer as coisas do modo como
Deus mesmo determinou, através da sua palavra. Só que Jesus conclui dizendo o seguinte: que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Aqui é uma referência muito discreta à destruição de Jerusalém. Então, se nós nos colocamos na época de Jesus, ali, durante o ministério público de Jesus, era impensável que Jerusalém fosse destruída. Por quê? Primeiro, o templo de Herodes realmente era extraordinário, era maravilhoso. Herodes reformou o templo de Zorobabel. Então, era um templo esplendoroso, gigante, muitíssimo bem feito. Depois, os arranjos políticos estavam muito bons, porque havia, inclusive, um partido judeu que considerava Herodes como Messias. Eram os herodianos. Eles acreditavam que Herodes que era o rei de Judá naquela circunstância e, portanto, ele é que ia realmente, depois de ter construído o templo, depois de ter feito outras construções magníficas em Jericó, em outros lugares vários, então ele seria aquele que faria de fato o reino de Davi chegar ao seu triunfo. Então eles imaginavam que Herodes pudesse ser o Messias. Estava tudo muito bem arranjado com Pilatos, estava tudo muito certinho. Mas aquilo que parecia que estava tão amarrado, não estava. Quando chega o ano 70, os romanos, diante das insurreições locais dos judeus, destroem a cidade santa, destroem o templo. E jogam os judeus para a diáspora. Isso vai se acentuar ainda no século II, quando um outro agitador chamado Bar Kokhba vai tentar mais uma vez dar um golpe em Jerusalém. Então os romanos acabam com tudo e mudam o nome da cidade para Hélia Capitolina, para dizer acabou de uma vez por todas. Portanto, quando São Marcos diz aqui, colocando essas palavras na boca de Nosso Senhor: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. O que ele está mostrando é o seguinte: não pensem que a igreja é aquilo lá, que ela seja uma espécie de seita judaica que vai se propagar pela história, trazendo os mesmos cacuetes, os mesmos discursos de poder, as mesmas tentativas políticas. Nós não temos nada a ver com aquilo. Agora trata-se de uma nova construção. A pedra que os pedreiros rejeitaram, isto é, Cristo, Ele é a nossa pedra angular. Nós estamos começando de novo. E nós estamos começando a partir de Cristo. E Cristo quem é? É o Filho de Deus. Essa é a catequese do Evangelho de São Marcos. Cristo é o Filho de Deus. Nós não estamos querendo criar dinastia alguma, nós não estamos querendo criar nenhum tipo de regime. A nossa preocupação é sobrenatural. Nós queremos trazer a vida de Deus para os homens, para que todos sejam filhos no Filho de Deus. Ora, tudo isso para nós é muito inspirador, essa catequese de São Marcos, porque às vezes nós olhamos para a realidade e o que nós vemos é um emaranhado de coisas
que parecem que não tem jeito. Situações das mais complexas, tudo muito fechado. Hoje mesmo eu pensava, né? Como nós, como cristãos, estamos sendo encurralados cada dia. E quando nós fazemos a escolha de reafirmar os nossos valores com coragem, com destemor, nós, na verdade, estamos garantindo que nós temos um lugar de fala na sociedade. Que nós não fomos fagocitados, devorados pela opinião dominante. Ainda que nós sejamos hoje a pedra rejeitada pelos construtores da cidade nova, nós não podemos esquecer que Cristo é verdadeiramente a pedra angular. E nós vemos tudo isso em diversos aspectos da realidade. Hoje fala-se de um mundo pós-cristão. Mas isso não é verdade. Porque a própria crítica que se faz ao cristianismo só se faz por causa dos valores que foram inseridos pelo próprio cristianismo. Então, por exemplo, quando se defende a liberdade, quem é que trouxe a ideia de que todo ser humano tem que ser livre? Foi a fé cristã. Antes disso, a escravidão era a coisa mais normal. Antes disso, por exemplo, os escravos, eles copulavam em orgias públicas. Por quê? Dizia-se na Roma Antiga que só o cidadão romano tem direito de constituir família. Só o cidadão romano tem direito de ter propriedade. Um escravo era propriedade, ele não tinha propriedade. Um escravo era propriedade de uma família, ele não tinha uma família. Quando cai o Império Romano e a igreja começa a construir a nova civilização, uma das coisas mais extraordinárias foi que ela reinventou todas as relações, e agora já não havia mais escravos, haviam servos, mas que tinham direito de propriedade, que podiam e deviam constituir família, e que eram sujeitos do sacramento do matrimônio tanto quanto os seus senhores, e eram batizados, etc, etc. Ou seja, é muito fácil hoje nós dizermos que a família é uma instituição obsoleta quando a sociedade foi constituída com base na família. É muito fácil a gente usar a liberdade contra a verdade quando a verdade já criou a liberdade que nós hoje usamos para destruí-la. A nossa sociedade, ela está cheia de valores cristãos surtados, dispersos, desassociados, desacoplados, desajustados, postos de maneira isolada nos lugares mais insuspeitos. Hoje, o anti-evangelho se difunde através do ensino. Mas quem inventou o ensino para todos, e o ensino como modo de construir instituições, foi a igreja. Portanto, por mais que desprezem a Cristo, ele continua sendo a pedra angular. As sementes estão lançadas. E se nós permanecermos fiéis, corajosos, se nós não retrocedemos, o que acontece é que no final das contas,
todas essas estruturas que parecem ser tão fortes caem. Porque a verdade existe. Ela não é uma invenção. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda a firmeza dessa rocha. Que nós entendamos que o Evangelho é pedra, é rocha, é duro, é sólido, tem consistência. Então nós não ficaremos com medo. Pelo contrário, nós permaneceremos militantes, combativos, decididos, e nada nem ninguém poderá nos desviar do bom caminho e do bom combate da fé.